No nordeste do Brasil, um macaco caminha entre a vegetação segurando um coco. Ele observa as pedras ao seu redor atentamente. E em um processo rigoroso, ele escolhe a pedra perfeita. Então, coloca uma semente sobre a superfície plana, pega a pedra, levanta com o braço, junta suas forças e o macaco então acerta a semente com a pedra com toda a sua força. A semente então fica partida ao meio. E depois dessa tarefa cumprida, o macaco come todo o interior da semente. Para muitos, o que esse primata fez pode ser algo simples, mas esse comportamento pode significar a diferença que separou a nossa espécie do resto. Porque se nós humanos hoje em dia usamos ferramentas avançadas, como máquinas tecnológicas extremamente refinadas, nossos ancestrais tiveram que passar por algumas fases anteriores. Antes tivemos a Idade dos Metais, e antes dela ainda a Idade da Pedra, que era quando os nossos ancestrais usavam exatamente pedras brutas como ferramentas, e elas foram importantíssimas para nossa evolução. Então a pergunta que fica é: estariam esses macacos entrando em sua primeira Idade da Pedra? Esse então seria o primeiro passo para que esses macacos pudessem evoluir para humanos? As dramatizações presentes nesse vídeo são ficcionais e inspiradas em fatos reais. Em diversas histórias ficcionais, os macacos são apresentados como espécies não só semelhantes aos humanos, como também capazes de evoluir e se tornarem seres racionais e dotados de uma inteligência similar aos dos humanos. Tá, mas até que ponto essas semelhanças entre macacos e humanos são próximas o suficiente? Será que realmente macacos poderiam evoluir para humanos? Bom, e macacos podem ser vistos geralmente como versões menos evoluídas do que nós humanos. Porém, eles também usam ferramentas. A diferença é que nós humanos usamos ferramentas mais complexas, como computadores. Você nunca vai ver, por exemplo, um macaco programando. Agora, por outro lado, muitos humanos dedicam muito do seu tempo à programação e à área da tecnologia no geral. E se você pretende começar nessa área do zero ou quer evoluir na sua carreira tech, eu sugiro para você não perder a maior oportunidade do ano de se matricular na Alura. Na Black Friday da Alura você tem o maior desconto do ano. Mas se liga que é só até essa sexta. Nessa semana você tem desconto de até 50% na matrícula da Alura, o que vai ser uma ótima oportunidade para você conseguir um descontaço nos planos de 24 meses e ter acesso à Alura por 2 anos. Com uma única matrícula você tem acesso a todos os cursos na área de programação, front-end, data science, mobile, DevOps, inteligência artificial, UX design e inovação e gestão. Cada área é recheada de cursos de alta qualidade com uma ótima didática prática e uma excelente curadoria de conteúdos. E além disso, você ainda tem acesso à comunidade vibrante no Discord de mais de 120 mil outros alunos que se apoiam no aprendizado. E para completar, ainda temos a Luri, a IA da Alura, que pode tirar dúvidas, corrigir exercícios e até indicar cursos e formações que mais se encaixam com o seu objetivo profissional. E você pode ter tudo isso pela metade do preço, mas só até essa sexta, dia 29. Então não perca a oportunidade do ano na Black Friday da Alura enquanto ainda dá tempo. Aprenda na maior escola de tecnologia do país a usar as ferramentas certas, mas essas ferramentas não são feitas de pedra. Muitos animais, como peixes, corvos, lontras e até os próprios macacos, usam pedras como ferramentas. Porém, apenas os humanos e os seus antepassados possuem um registro arqueológico reconhecido pelo uso de ferramentas. Porém, mais recentemente foi descoberto outras espécies que também usavam pedras como ferramentas, e com isso também tiveram a sua própria Idade da Pedra. Mas foram os macacos que chamaram mais atenção. Restos arqueológicos documentam que chimpanzés, macacos prego e macacos de cauda longa usaram ferramentas de pedra no passado. Além disso, em cada uma das espécies de primatas, o uso de ferramentas é um comportamento aprendido socialmente, ou seja, isso faz parte da cultura deles. E com isso, diferentes grupos usam diferentes ferramentas. Por exemplo, alguns grupos de chimpanzés utilizam pedras, deixando elas cair uma sobre a outra para triturar as nozes, e eles vêm usando essas ferramentas há pelo menos 4.000
300 anos. Já aqui no Brasil, os macacos prego também usavam pedras para abrir castanhas e cocos. Os pesquisadores descobriram pedras usadas como ferramentas por essa espécie que datam até de 3.000 anos. E a verdade é que ainda não se sabe ao certo como esses primatas começaram a usar essas ferramentas. Um estudo sugere que as ferramentas mais antigas utilizadas por chimpanzés foram herdadas de um ancestral comum entre humanos e chimpanzés. Mas também pode ser que humanos e chimpanzés tenham aprendido a usar ferramentas de pedra, digamos, de forma independente um do outro. Agora, veja bem aqui, porque entrar numa idade da pedra não significa que um grupo irá seguir toda uma trajetória já pré-definida e evoluir para humanos em breve. Mas apesar desses primatas usarem ferramentas de pedra similares aos dos nossos antepassados, há uma diferença fundamental na técnica usada. No nosso processo, desenvolvemos uma técnica chamada de lascamento, que funcionava da seguinte maneira. Uma rocha reconhecida como martelo era golpeada contra outra rocha chamada de rocha matriz, com a intenção de quebrar um pedaço menor e afiado, conhecido como lasca. Então essas lascas nos permitiam acessar alimentos como nunca antes, porque elas eram afiadas e serviam como lâminas para cortar carnes de animais, mudando assim toda a nossa alimentação. Porém, elas serviam para outra coisa também muito importante: a criação de outras ferramentas mais eficientes para extrair ainda mais recursos. E isso nos diferenciou de outros usuários de ferramentas de pedra, ou pelo menos até agora. Existem algumas evidências recentes que macacos prego estão fazendo e usando essas lascas de pedra como ferramentas. Porém, é claro que isso pode ser completamente não intencional, apenas um feliz acidente de bater pedras umas nas outras e gerar lascas. Isso não quer dizer que eles vão pegar essas ferramentas e rebelar contra a humanidade e tomar o poder que nem o bando dos macacos. Não é bem por aí. A gente pode respirar tranquilo, eles não vão tomar o poder. Mas, para deixar ainda mais claro, vamos comparar eles com a nossa evolução humana. Nossos antepassados, depois das ferramentas de pedra, entraram na idade da pedra e começaram a fazer ferramentas de lasca de pedra. E essas ferramentas permaneceram praticamente as mesmas por 1 milhão de anos. Foi só depois desse tempo todo que os nossos ancestrais começaram a fabricar machados de pedra mais refinados. E aí, eles permaneceram iguais por mais 1 milhão de anos. Portanto, mesmo que esses macacos estejam lascando as suas pedras intencionalmente, levaria muito, mas muito tempo para que eles avançassem. Sem contar que talvez eles nem tenham os recursos necessários para criar ferramentas muito diferentes das que eles já usam, visto que a maior parte do seu habitat está sendo reduzida cada vez mais pelos humanos. Portanto, a janela de oportunidade deles talvez já tenha passado há muito tempo. Mas ainda assim, os macacos pregos são conhecidos por serem bem rápidos na hora de aprender. Então vamos supor que se a gente permitisse que esses macacos pudessem aprender e criar ferramentas mais complexas e mais complexas e mais complexas, será que eles ficariam tão inteligentes quanto nós humanos? E a resposta para isso é surpreendentemente simples, porque não. Os primatas de hoje em dia provavelmente não se tornariam humanos pelo simples fato de que nós não viemos dos macacos, mas sim de um ancestral comum. Apesar dos primatas como chimpanzés, gorilas e orangotangos serem os parentes vivos mais próximos dos humanos, nós não viemos dessas espécies. A verdade é que todos nós compartilhamos um ancestral comum que viveu provavelmente, talvez ali por volta de 23 milhões de anos atrás. E embora os cientistas não tenham encontrado os fósseis desse enigmático ser, existem algumas hipóteses de como ele pode ter se parecido. Os primeiros primatas tinham uma ampla faixa de tamanhos, desde espécies do tamanho de gibões até primatas maiores, próximos ao tamanho de gorilas, o que torna difícil determinar o peso desse nosso último ancestral comum. Mas de qualquer forma, alguns desses fósseis de primatas primitivos indicam que eles eram capazes de escalar e ter comportamentos de suspensão, assim como os humanos modernos podem usar braços para se pendurar em galhos de árvores. Porém, alguns desses primatas primitivos não eram especializados em suspensão, eles não tinham adaptações que os ajudavam a se pendurar melhor. Ou seja, o nosso último ancestral comum poderia ser, talvez, quadrúpede. E por isso a cabeça não estaria posicionada em cima do corpo, como a de um ser humano, mas um pouco mais para frente, como a de um gorila
ou o chimpanzé. Então a verdade é que o nosso último ancestral comum, apesar de ser externamente parecido com espécies atuais de, por exemplo, gorilas ou chimpanzés, esse ancestral não era nem gorila e nem um chimpanzé. Por isso que os primatas atuais jamais se transformariam em humanos, porque a espécie que virou humana, na verdade, foi um ancestral comum dos primatas, que já não existe mais há muito tempo. Essa espécie deu origem a todos os macacos e a nós humanos. Ou seja, nós não temos nenhuma posição privilegiada, apenas uma jornada evolutiva diferente. Então, em outras palavras, na evolução não existe um objetivo final. Não é como se os macacos de hoje em dia estivessem numa corrida para evoluir para humanos. Evolução não é progresso. A evolução é simplesmente mudança. A mudança nas características herdadas ao longo de várias gerações. A evolução não está indo a nenhum lugar pré-definido, seguindo um passo a passo de uma receita de bolo. Ela apenas está mudando a forma dos seres vivos. E acidentalmente essa mudança pode resultar no aumento da complexidade biológica. Mas, agora, interpretar isso como um progresso é um erro de compreensão. Portanto, os macacos não têm esse objetivo de um dia virar humanos. E nem nunca irão fazer isso. Eles estão apenas vivendo muito bem, sendo apenas eles mesmos, sendo macacos.